E aí, como estão vocês? Tudo bem? Eu decidi fazer um vídeo com os livros que eu li em janeiro e fevereiro e talvez algum deles possa te interessar, então assiste esse vídeo até o final. Vamos falar então de livros, né? Essa coisa que a gente gosta muito, que é livros e de lê-los. E aí eu vou falar para vocês dos livros que eu li em janeiro e fevereiro. E aí talvez você possa se interessar por algum, vai atrás para ler, que são bem interessantes, bem legais, tá bom? Então antes de mais nada, antes de a gente ir para essa lista de livros, eu já peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com todo mundo, que é bem legal, que é bem importante e que ajuda bastante. Like, inscrição e ativa a notificação, tá bom? Então vamos falar. Eu não fiz um vídeo em janeiro, então eu vou compilar as duas listas nesse vídeo aqui mesmo, tá bom? Em janeiro eu li 3 livros e em fevereiro eu consegui ler 5 livros. Então eu vou falar um pouco de cada um bem resumidamente, só para dar aquele gostinho e que talvez você goste, tá bom? Bom, em janeiro eu comecei e terminei de ler esse livro aqui, ó. Sobre a Escrita, do Stephen King. É o melhor livro para quem escreve, para quem tem a pretensão de escrever. Se tem um livro que você pode ler, que não vai ter erro, que você não vai deixar de gostar, é esse aqui, ó, Sobre a Escrita. Dá muitas dicas, dicas práticas, fala o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. No começo do livro, né, o comecinho, ele conta um pouco da história dele para te ambientar e depois ele vai citando obras, vai citando as próprias obras dele mesmo, né, os textos que ele corrigiu, dicas importantíssimas, ótimas, você vai gostar bastante. Sobre a Escrita, do Stephen King. Esse foi, acho que de todos, o livro físico que eu li. E eu fiz uma experiência interessante, principalmente agora em fevereiro, que foi ler nas 3 plataformas, né? Livro físico, livro digital, e-book e audiolivro, que foi bem interessante. Então primeiro foi esse aqui. O segundo livro que eu li foi o livro Pangeia, da Elita Lear. Muito bom, muito interessante, uma ficção científica bem legal, que conta a história que é narrada em primeira pessoa pela personagem Vomisa, que ela mora numa proteção, num abrigo subterrâneo, numa instalação subterrânea, em que toda a humanidade se restringiu àquele lugar. E aí existem 3 níveis sociais, digamos assim, os altos, os médios e os baixos. E é muito interessante porque essa personagem, né, ela está convivendo nessa realidade de limitação social, né, em que cada categoria, né, cada classe é determinada para exercer uma função na sociedade. E aí existe um certo tabu sobre alguns lugares, espaços como a superfície, né, que após a Terceira Guerra Mundial tem-se como tabu que é uma região, né, a superfície ficou totalmente radioativa e não se consegue sobreviver lá, a não ser que você seja um alt. E é interessante essa obra porque vai te dando referências de outras obras. Eu, quando eu li, né, me lembrou muito Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, nesse aspecto de divisão de classe social. Tem uma sacada interessante que a personagem ela vai descobrindo coisas sobre a realidade que não é bem o que parece ser, assim que ela tem a atitude, né, ela resolve ir além daquilo que está sendo destinado a ela. Então esse livro é bem interessante. Pangeia, da Elita Lear, muito interessante, também recomendo para você. O terceiro livro que eu li foi bem interessante porque há muitos anos atrás eu já tinha assistido o filme sobre esse livro, que é o Alta Fidelidade, do Nick Hornby. E é muito interessante porque esse é um livro recheado de humor, que conta a história também em primeira pessoa do personagem Rob, de 35 anos, que ele resolve fazer nessa história, né, um apanhado, uma reflexão sobre a vida dele, principalmente no aspecto amoroso, né? Ele se considera um cara fracassado, ele é um cara que tem uma loja de discos ali usados, que ele revende, né? E ele é um cara que ele tem um relacionamento que ele tá meio que se separando, tá meio pondo em crise, e ele resolve se entender por que ele chegou nesse ponto e ele começa a revisitar todos os relacionamentos amorosos dele, e tudo com muito humor, muito interessante e muitas listas, né? É um livro totalmente recheado de músicas e de referências cinematográficas e musicais. O tempo todo está fazendo listas, né? 5 músicas para ouvir quando você está em deprê, 5 músicas para ouvir quando você quer ficar animado, 5 músicas para você ouvir em dias de chuva, 5 filmes inspirados para você arrumar a casa. É o tempo todo isso
no filme e você vai se identificando com algumas coisas que o personagem vai narrando de si mesmo. E é bem interessante. E o filme também é bem legal, o filme com John Cusack. Se não me engano, eu acho que é ou do final dos anos 90 ou começo dos anos 2000. É bem já antiguinho, por assim dizer, né? Então é um filme bem interessante e o livro muito interessante, o Alta Fidelidade. Então esses foram os livros que eu li em janeiro. Agora vamos passar para os livros que eu li em fevereiro. A Cabeça de um Homem, que é do George Simenon, que ele tem o personagem que ele usa em vários livros, né, que é o comissário Maigret. E essa história é bem interessante porque ele anos atrás ele participou da prisão de um suspeito de um determinado crime, mas ele próprio que prendeu esse cara, ele acha que ele é inocente, que ele está assumindo a culpa de outro, né? Aliás, ele sempre, o rapaz que foi preso, sempre alegava inocência, mas as provas estavam contra ele. E aí o Maigret ele resolve bolar um plano muito interessante para provar a inocência do cara que ele mesmo tinha prendido. Então é bem interessante, é um livro bem curto, né? São apenas 150 páginas, então é bem interessante como é bem focado e é bem direto no assunto e é um livro do estilo que eu gosto bastante, que é o romance policial, do estilo detetivesco, bem interessante e você vai gostar. A Cabeça de um Homem, do George Simenon. Outro livro que eu li em fevereiro já é uma espécie assim de clássico, uma espécie não, já é um clássico moderno, que é o Café da Manhã dos Campeões, do Kurt Vonnegut, né? E ele tem um estilo todo peculiar. Quem já leu algum livro dele sabe do que eu tô falando, né? Eu já tinha lido o outro, O Matadouro 5, e o estilo de literatura dele é um tanto assim caótico, mas recheado de humor, de ironia, de sarcasmo, abordando sempre temas como o sexo, o racismo, uma crítica fortíssima à sociedade americana. Um livro que foi lançado em 1973. Então o livro conta a história de um escritor chamado Kilgore Trout, que ele descobre que um leitor dele, chamado Dwayne Hoover, acha que o personagem dos livros do Kilgore é ele próprio e está seguindo à risca tudo que ele lê. Aí ele resolve ir atrás desse personagem e a trama é toda contada por um personagem que é o próprio escritor e que vai narrando a cena dos dois personagens que ele criou. Então é bem interessante, assim, você consegue acompanhar direitinho, porque ele vai fazendo as divisões. E é um livro muito louco, é um livro no estilo Kurt Vonnegut, que às vezes você só entende quando lê. Então fica essa dica para vocês aí. Café da Manhã dos Campeões, Kurt Vonnegut. O terceiro livro que eu li em janeiro foi Piquenique na Estrada, do Arkady e do Boris Strugatsky. São dois irmãos russos que escreveram esse livro em 1971 para 72 e ele só foi publicado em 1980, para você ver como é importante persistir, não desistir de publicar a sua obra. E esse livro é interessante, também é uma ficção científica, né? E esse título, ele é bem interessante porque faz muita referência à história, que conta o enredo de um cara que é um stalker, que é o Redick. Ele é um stalker. Stalkers são umas espécies assim de, sabe, muambeiro, o cara que vai lá pro Paraguai e traz as coisas meio na clandestinidade, tentando driblar alfândega, fronteira, essas coisas. Então existe uma zona que é proibida, que é cercada, que é protegida pelo governo, que essa zona ela foi habitada, digamos assim, por um tempo, pelaquilo que eles chamam de visitação. Veio uma nave extraterrestre, ficou um tempo nesse lugar e depois foi embora. E nesse lugar ficaram restos deixados por essa nave, pedaços de equipamentos, de componentes da nave, que os stalkers iam lá e recuperar. E cada um desses objetos tinha uma função, boa parte deles inútil, e outros eram usados para outras coisas. Então por isso que é uma referência do título, né? A alguma altura do livro ele diz isso, faz essa comparação. Imagina que você faz um piquenique, e aí imagina que você vai embora, e fica lá resto de comida, resto de coisa que você deixou, de plástico, de um piquenique. É mais ou menos o que aconteceu na história. Veio uma nave, vieram extraterrestres, ficaram ali um tempo, não fizeram nada com a humanidade, foram embora, mas aquela zona, aquele lugar foi afetado diretamente por essa nave e pelos objetos deixados ali. E o livro conta a história de um desses personagens que é um stalker, que ele vai lá
recuperar coisas correndo perigo, porque existem zonas em que você fica com algumas sequelas se você entrar em contato, alguns objetos podem matar você, e é bem interessante, o livro vai contando toda essa história. Também não é um livro tão longo, é um livro muito fácil de você ler, a leitura é bem fluida e é bem interessante também. Piquenique na Estrada. E aí os dois últimos livros que eu li em janeiro, um é um clássico absoluto, que é interessante pelo sentido de que eu o ouvi, né, em audiolivro. Os dois livros eu ouvi em audiolivro. O Castelo, do Franz Kafka, né? Quem já leu Franz Kafka sabe como é a literatura dele, né? São os absurdos do cotidiano. A burocracia que vai engolindo as pessoas, que mesmo elas sendo contrárias, elas se revoltando com aquilo, parece que elas não conseguem fazer nada a não ser sugados por esse monstro tecnocrata, né? Então, a história vai contando as aventuras, por assim dizer, um personagem chamado K, que chega num determinado lugar, que é onde fica o castelo, que não é um lugar apenas uma mansão, um castelo em si, é como se fosse todo o vilarejo, esse castelo, e ele é um agrimensor. Só que ninguém sabe que ele é um contratado do castelo, né? Ele vai descobrir depois de um tempo que a contratação dele foi feita de maneira equivocada e que não tem lugar para um agrimensor ali no castelo. Então ele é alocado para ser um zelador de escola e ao mesmo tempo ele se apaixona por uma menina que trabalha numa hospedaria. E aí ele vai se desenrolando, porque as obras do Kafka têm essa coisa interessante, parte de uma coisa bem simples, né? Uma coisa cotidiana, né? Quem já leu O Processo sabe disso, quem já leu o próprio A Metamorfose sabe. A pessoa se vê enredada numa série de acontecimentos burocráticos em que ela parece não ter saída, né? Ela tem que ir num determinado departamento, tem que procurar uma determinada autoridade, e aquilo ali vai se complicando e ela vai passando o tempo sem que nada se solucione. E eu acho que a intenção do Kafka é justamente mostrar isso, né? O quanto você vai tentando lutar contra uma situação adversa e o quanto isso vai fazendo com que toda a sua vida seja absorvida nisso e você não consiga chegar a lugar nenhum. Então é uma leitura muito interessante. O texto é um texto assim primoroso. Eu acho que Kafka é um dos autores que melhor descreve características pessoais, físicas, estados de humor e tudo ao redor, assim. O cara para mim, Kafka e Dostoiévski são os melhores autores que descrevem tudo ao redor. Então eu recomendo O Castelo, do Franz Kafka. E o último livro que eu li, agora em fevereiro, foi um que também já é um clássico da literatura, que é o Diário de Anne Frank. Um dos mais comentados, mais falados no mundo, né? Que é um livro escrito por uma menina, né, de 15 anos, que na verdade era o diário dela, né? Ela escrevia, né, o diário começa a contar um período que vai de 42 até o finalzinho de 44, né? Que ela fica escondida com a família dela e mais outras 4 pessoas, né? Então 8 pessoas ficaram escondidas por 2 anos durante a Segunda Guerra Mundial, de 42 a 44. E a princípio ela foi descrevendo coisas da vida dela relacionadas só à intimidade dela. Mas aí depois ela ficou sabendo, né, através do governo holandês, porque ela era lá onde ela morava, que quem tivesse esses relatos poderia ser usado como documento histórico no fim da guerra. Então ela decidiu, além de narrar acontecimentos pessoais dela, também a narrar os momentos da guerra que estava acontecendo, né? De decisões do governo, de como a população estava vendo aquilo, de como ela e as pessoas que estavam lá escondidas reagiam a tudo que estava acontecendo naquela guerra, né? A apreensão, a expectativa de quando aquilo ia acabar, porque foi um relato assim muito autêntico de coisas muito íntimas, né? Muito sinceras, né? Ela fala da relação que ela tinha com o pai, da relação que ela não tinha com a mãe, um desenrolar de um interesse amoroso que ela começou a ter por outro rapaz que no começo ela não gostava. E é triste saber, e aí vem o impacto da obra, porque assim, como a gente sabe que ela não sobreviveu, ela acabou sendo descoberta, né? Provavelmente foi denunciada, ela e as outras pessoas, e ela acabou morrendo aos 15 anos, esse relato se torna ainda mais forte e impactante, né? Porque vários são os momentos em que ela, no diário dela, ela vai contando da expectativa de como vai ser a vida dela no pós-guerra,
os planos que ela faz, o que ela pretende ser, né? Ela fala que pretende ser uma escritora, ela fala que não quer ser mais uma pessoa comum sem deixar a marca dela no mundo, e ela acabou deixando a marca dela no mundo justamente com esse diário que se transformou num dos livros mais lidos no mundo, né? Talvez seja o principal relato de alguém desse período. Então fica aí, Anne Frank, o Diário de Anne Frank e o Castelo, que esses dois livros, eu ouvi, foram audiolivros. Os outros livros foram todos e-book, exceto esse aqui, ó, sobre a escrita do Stephen King. Então esses foram os livros que eu li em janeiro e fevereiro. Espero que no final do mês de março eu faça um outro vídeo para falar dos livros que eu li em março, ou talvez eu faça um vídeo para cada livro. Inclusive deixa aí nos comentários o que você achou, se você acha que ficou legal assim, se vale a pena mais um vídeo por livro, ou se gostou desse formato no final de cada mês falar dos livros lidos, tá bom? E também deixa aí o seu like nesse vídeo, né? Curte aí, se inscreve no canal, que isso é muito importante, ajuda bastante. Ativa as notificações e compartilha esse vídeo com todo mundo. Eu fico por aqui e mais pra frente tem mais vídeos pra você, tá bom?